A paz do Senhor a todos. Estamos dando continuidade a mais um episódio do programa História e Geografia Bíblica. Estamos estudando as cartas de Paulo aos Coríntios. Hoje o nosso tema é ministério e está dentro da segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Eu vou ler aqui 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Ou melhor, verso 6. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, um ministério segundo o Espírito. Pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor. A paz do Senhor, os irmãos. Professor Vinícius, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando, então, o nosso História e Geografia Bíblica. Hoje eu vou começar com o professor Vinícius. Amém. Bom, vou fazer essa introdução, irmãos, a respeito da segunda carta. E recordar que as duas cartas têm uma distância ali de tempo mais ou menos de 6 meses apenas. Portanto, entre os anos 56 e 57, Paulo vai endereçar duas cartas. Na primeira, trabalhamos os assuntos, o culto, a ordem, a importância de uma igreja estruturada, uma igreja com dons espirituais para que o culto ele aconteça. Então, Paulo ele não vai entregar a carta pessoalmente. Então, a primeira carta aos Coríntios, Paulo vai confiar a responsabilidade a um grande companheiro de ministério que é Timóteo. Portanto, a afirmativa que Paulo usa é um desejo grande de estar com os irmãos, mas dizer que houve uma grande porta que foi aberta. E é nessa ocasião em que Paulo está em Éfeso. Então, quando passam esses meses e Paulo escreve uma segunda carta, o teor da carta é totalmente diferente. Enquanto a primeira carta ela está muito voltada para o dia a dia da igreja, a segunda carta, inclusive, Paulo não estava mais em Éfeso quando a escreve. Ele já está na região da Macedônia. Então, os irmãos têm um mapa em que podem acompanhar. E dizermos que Paulo, então, saiu do continente asiático e entrou no continente europeu. Então, a Macedônia, essa região que está ao norte, inclusive, de Corinto, aquela região da Acaia, onde hoje nós vemos a Grécia atualmente. Agora, Paulo vai fazer uma referência de que ele veio, então, da Ásia provincial. Então, só para entendermos também geograficamente, hoje nós temos uma Ásia, que todos conhecemos, é um continente muito vasto e que vai comportar países como a Rússia, o próprio Oriente Médio, se estende a locais distantes, como a Índia, até o extremo Oriente, onde está o Japão. Então, esse é o continente asiático. Não é essa amplitude geográfica que Paulo vai falar aqui. Existia naquela época também uma Ásia Menor, onde hoje está toda a região da Turquia. Mas havia uma forma de nomear um território bem onde estão as 7 igrejas da Ásia, que pelo Império Romano era chamada de Ásia Provincial, que é só uma parcela da região onde hoje é a Turquia. Então, só na região ocidental da Turquia, ali é a Ásia em que Paulo se refere. Inclusive, enquanto Paulo esteve na Ásia provincial,
ele partiu de Éfeso e foi grandemente usado quando ele vai dizer que uma grande porta se abriu. E ele vai cuidar, evangelizar as igrejas de Colossos, a igreja de Hierápolis, inclusive a igreja de Laodiceia, que posteriormente, o apóstolo João vai endereçar uma carta. E realmente, quando nós vemos grandes cidades, um número grande de cidades sendo evangelizadas, doutrinadas pelo apóstolo Paulo, ele vai dizer, inclusive nessa carta, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 8, diz assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Tal foi a batalha vivida pelo apóstolo. Inclusive, Paulo vai trazer esse assunto da sua tribulação, a sua batalha pelo reino dos céus, para ser evangelizado, pregado para tantos locais e tantos corações, até como uma evidência daquilo que estava acontecendo em Corinto, que era um questionamento sobre a legitimidade do ministério de Paulo. Então, Paulo vai usar algumas respostas falando das tribulações que ele viveu. Inclusive, ele vai dizer o seguinte, lá no verso 21, também do primeiro capítulo, diz assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Você vai dizer assim, a unção que veio sobre a minha vida no ministério não foi dada por pessoas. A unção veio de Deus, porque foi Deus quem o separou para o ministério, quem o ungiu com essa finalidade. Inclusive, de tamanho entendimento a respeito desse ministério que Paulo tinha, ele vai dizer esse verso lido pelo pastor Edson Ian. Ele diz assim, o nosso ministério é de um novo pacto. Não é o ministério de letra, não é o ministério de filosofia, não é o ministério de sabedoria humana, mas assim, não é da letra. Porque a letra mata, mas quem vivifica é o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo agindo através da vida de um homem separado pelo Senhor para empreender este ministério da palavra. Portanto, fica para nós, eu vou até passar aqui a palavra para os pastores comentarem, porque olhando essa carta aos Coríntios, parece que é a ficha de unção do apóstolo Paulo, porque ele vai falar das suas provas vividas, ele vai falar das suas tentações, vai falar do espinho na carne, ele vai falar da sua experiência com mistérios da eternidade, diz assim, um homem, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, mas que foi levado ao terceiro céu. Então, ele vai confirmar as suas experiências com a glorificação, com louvor, as suas experiências com a palavra, tudo aquilo que faz parte de homens, da vida de homens provados para o ministério da palavra. Amém. Assim, depois nós vamos falar sobre esse espinho na carne, mas antes disso, vou passar a palavra para o pastor Antônio Carlos, mas eu queria considerar que esse ministério de Paulo, não é da razão, não é da letra, mas é do Espírito. Nós vemos que a primeira igreja, principalmente essa primeira igreja, do qual Paulo foi apóstolo, esteve ali à frente, foi uma igreja muito orientada e que muito obedeceu ao Espírito Santo. A gente vê, estamos vendo aqui, vamos falar ainda sobre isso, mas nós vemos muito dirigida pelo Espírito Santo, governada pelo Espírito Santo, e Paulo era um homem que se dobrava ao Espírito Santo. Por isso ele diz, não é o ministério da letra, não é o ministério da razão,
é o ministério do Espírito, é o ministério governado pelo Espírito Santo. Pastor Antônio Carlos. Dando continuidade aqui ao assunto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o professor Vinícius comentou a passagem de Paulo por Éfeso, pontuando aqui que durou 3 anos, essa estada de Paulo em Éfeso, e fez um trabalho extraordinário. De lá de Éfeso, ele mandava obreiros para diversas partes das igrejas onde ele havia passado, e ao sair de Éfeso, ele fez aquela caminhada pelas igrejas citadas aqui na região ocidental da Turquia. E diz que uma grande porta se abriu nesses lugares por onde ele passou e evangelizou com várias conversões. Mas entre Éfeso e a ida à Macedônia, ele escreve a segunda carta. Confere, professor Vinícius. A segunda carta aos Coríntios. E no início da carta, ele faz uns comentários nessa carta aos próprios Coríntios a respeito de uma outra carta, que essa carta não existe. Mas ele realmente mandou uma outra carta que, nos dizeres dele, dá para entender que ele foi bem severo na admoestação. Ele chamou a atenção de pessoas que não estavam andando diretamente conforme a verdade do Evangelho, alguns assuntos estranhos entrando dentro da igreja, e ele foi muito severo. E essa carta dele provocou uma reação de algumas pessoas que não gostaram da forma como ele repreendeu a muitos que não estavam andando diretamente. E Paulo, então, ele começa a falar, porque ele demonstra nas palavras dele o grande amor que ele tinha por essa igreja. Então, o pastor Vinícius aqui comentou, não é? A primeira carta e a segunda carta aos Coríntios forma, assim, um conjunto de doutrinas, assim, de forma extraordinária, né? Ele fala sobre diversos assuntos nessas cartas. Então ele começa a falar aos Coríntios, falando do amor dele, falando da necessidade que teve de repreender. Ele fala dos maus obreiros, fala daqueles que falsificam a palavra, e ao mesmo tempo ele defende a autoridade apostólica dele, dizendo da forma como o Senhor Jesus o chamou para o Evangelho, as visões celestiais que ele teve, as operações. Ele chega a um determinado momento aqui que ele diz assim: eu não preciso, como outros fazem, de ter uma carta de apresentação para vocês, porque vocês já são a nossa carta, porque vocês são o produto do meu ministério e pelo poder de Deus que se revelou às suas vidas. Então eu não preciso de carta, porque vocês mesmos são a minha carta escrita. E disse mais, que nós não precisamos de carta de apresentação. Aliás, quem tem o Espírito Santo é logo reconhecido, porque está escrito, essa carta está escrita pelo Espírito Santo nos nossos corações. Você encontra com a pessoa, começa a conversar um pouquinho, daqui um pouquinho a pessoa pergunta assim: você é crente? Porque ela percebe que tem algo de espiritual na sua vida. E o apóstolo Paulo, vou me basear também no texto que o pastor Edson Ian leu. Ele diz que o Espírito Santo escreveu nos nossos corações toda a apresentação que nós precisamos. Nós somos uma carta escrita pelo Senhor Jesus. Está escrito no nosso coração. E depois ele diz, ele faz uma comparação do Velho Testamento com o Novo Testamento. Nas palavras aqui do professor Vinícius, ele falou sobre o novo pacto. Né? Então ele fala dos dois testamentos, porque
O Velho Testamento foi preparado por Deus, não havia o batismo com o Espírito Santo. Haviam profetas onde o Espírito Santo pousava sobre eles, mas não era um derramar sobre todos. Eram alguns profetas que eram usados por Deus. No Novo Testamento, não. Houve o derramamento do Espírito Santo sobre todo aquele que crê. E cada um desses tem escrito no seu coração as credenciais do Senhor Jesus, que é manifesta pelo Espírito Santo. E ele, ao fazer essa comparação com o Velho Testamento, eu vou fazer até uma sequência ao que o pastor Edson comentou. Ele diz que, que o que nos faz capazes de ser ministros, nós não temos capacidade para isso, mas o que nos faz ser capazes de ser um ministro do Novo Testamento é exatamente o poder de Deus. De nós mesmos, nós não temos nenhuma condição de fazer nada. Se há alguma coisa, não é mérito nosso. É feito pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele cita o caso de Moisés. Ele diz que Moisés subiu o monte, desceu, o rosto dele brilhava. E chama isso diz até que era transitório, né? Porque durou um certo tempo, não é? Mas que nós não. Nós continuamos com essa luz do Senhor Jesus. Mas o que aconteceu com Moisés? Ele subiu o monte, desceu, o seu rosto brilhava, ele colocou um véu sobre o rosto, porque as pessoas ficavam admiradas com aquilo que o rosto de Moisés brilhava, não é? Mas o que aconteceu com Moisés? Vou fazer uma lembrança aqui. Havia lá no tabernáculo o véu da separação, né? Aí quem entrava no Santíssimo, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. Porque o Espírito Santo dava a entender que havia algo não conhecido, a ser descoberto. Porque, além do véu, o Senhor estava preparando o caminho para sair do campo terreno e entrar no campo celestial. Sair da morada terrestre para entrar no templo de Deus que está na eternidade. Entrar na eternidade. Isso só é possível com o Espírito Santo. Não é? Então Moisés, quando ele colocou o véu, ele tinha entrado no Santíssimo. Então ele teve acesso às revelações de Deus, aos mistérios de Deus, que ninguém teve. Só ele teve. Ele subiu o monte 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Como que foi possível? Porque ele saiu do tempo da terra e entrou no tempo de Deus. Saiu da terra e entrou na eternidade. Passou os 40 dias no tempo da terra. No tempo de Deus não tem tempo. Passou na presença de Deus e Deus falou com ele, deu as orientações a ele. Portanto, o que nós chamamos de revelação? É ter conhecimento das coisas que pertencem a Deus. Então, o próprio Deus falou com ele. Ele viu o que ninguém viu. Então, ele entrou além do véu. O rosto dele brilhava porque ele teve um contato com Deus e teve as revelações. Revelação é ter o conhecimento das coisas que são de Deus. Por isso que se chama, Moisés foi um grande profeta, porque o profeta é aquele que fala as coisas de Deus, né? Mas principalmente, antes de ele falar, ele precisa ouvir a voz de Deus. Porque ele, para falar, Deus precisa falar com ele primeiro. Então ele esteve na presença de Deus e Deus falou com ele. Ele teve acesso à eternidade. Então, o véu que ele colocou sobre ele é uma comparação que fazemos. É como se ele tivesse entrado no Santíssimo. Ele saiu do templo da terra e entrou no templo da eternidade. E os outros não entendiam porque estavam fora da revelação. Então, nós somos ministros de um novo testamento. Também o poder de Deus se revelou a nós para que nós tenhamos acesso às coisas que são de Deus. É o que o professor Vinícius aqui chamou de o novo pacto, né? E mais adiante, em
Então, o apóstolo Paulo faz essa comparação, cita o caso de Moisés e chega a dizer assim, eu estou no capítulo 3, verso 13, e não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, que foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Eles não entraram além do véu. Mas quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. Aí eles vão ter acesso às coisas que são de Deus. E o apóstolo Paulo continua dizendo, e ele fala no capítulo 4, versos 3 e 4, referindo a esta passagem, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o evangelho é esse. Pela fé no nome do Senhor Jesus, cremos no único evangelho, que Cristo ressuscitou e que nós também vamos ressuscitar, somos batizados com o Espírito Santo e temos acesso à presença de Deus para conhecer os mistérios de Deus. Quando o texto, mais uma vez, o texto lido, a capacidade não vem de nós, mas vem ministrada pelo Espírito Santo. Quando nós falamos, nós não falamos do nosso conhecimento, não falamos da nossa sabedoria. E quando nós falamos nós aqui, estamos referindo a nós todos que estamos na presença do Senhor. Então aqui, eu passo a palavra agora aqui ao pastor Ian para dar continuidade. Vou fazer algumas considerações aqui. Essa porta que se abriu, que se refere aqui em 1 Coríntios 16, 9, ele diz assim no 8, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. A gente foi lá em Éfeso, nessa viagem que a gente gravou, as 7 cartas do Apocalipse, e lá eu conheci a escola de Tirano, a suposta escola de Tirano. E essa porta que se abriu, ele alugava a escola de Tirano. E 3 anos ele formou ali a base e estruturou a igreja em Éfeso e nas redondezas, escreveu as cartas e mandava por e ele usava essa escola. E bem pertinho da escola de Tirano tem um anfiteatro que cabe 5.000 pessoas e provavelmente ele fazia evangelizações ali. E a Bíblia cita um dia que ele queria usar o grande teatro. O grande teatro está lá até hoje, cabe 25.000 pessoas. Aquele dia ele queria pregar no grande teatro, mas a Bíblia se refere literalmente à escola de Tirano. Então essa grande porta é quase 100% de afirmação que seja Éfeso, Amém. Em Éfeso, a escola de Tirano. E a redondeza, né? A redondeza. Éfeso era uma cidade, nós vamos ver nas imagens, uma cidade muito organizada na época. Mas agora eu quero pular aqui para a segunda carta, nesse período aqui que diz, eu sei que tal homem, se no corpo e fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, mas aqui antes ele diz assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, ou se fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado até o 3º céu. Nós vemos aqui que ele estava em Éfeso quando escreveu a carta. Ele diz há 14 anos atrás, né? Então vamos pegar aqui 56, mais ou menos, ele escreveu a carta. 14 anos atrás, já mais ou menos no ano 42, quando ele teve essa experiência de ser arrebatado até os céus. Mas aí eu quero citar uma coisa aqui interessante, né? A questão do espinho. Aí ele diz no 7 assim, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações,
foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Aqui os historiadores colocam que tinha um soldado que tinha prazer em agredir Paulo. Então, ele coloca aqui a saber, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E historiadores colocam isso como uma coisa literal. E tinha um soldado lá que não gostava dele, e por nada ia lá e batia dele, maltratava ele, né? Mas se era isso ou não era, o que ele coloca aqui é o seguinte: ele teve uma experiência com o céu, foi arrebatado até o céu, se no corpo, fora do corpo, não sei. E aí, para não se exaltar, o Senhor permitia aqui umas dificuldades terrenas, né? Às vezes a pessoa passa, né, os ministérios que não são da carne, né? Às vezes passam umas situações, às vezes as pessoas de fora podem dizer assim, mas como é que pode, né? Um ministro, um pastor passar uma situação dessa? Às vezes para não exaltar, para não perder a alma, né? Para não perder, para não perder ali o foco do espiritual, às vezes o Senhor permite uma coisa para mostrar que aquilo que Paulo dizia, né? Nós somos fracos, nós somos pequenos. Pastor Ian, inclusive isso está aqui na segunda carta também, não é? Paulo era cidadão romano, fariseu, criado aos pés de Gamaliel, falava vários idiomas, era uma pessoa valente e uma pessoa muito instruída, não é? Então era natural que aquelas coisas se levantassem, né? E ele dizia que quando essas coisas se levantavam nele, vinham as dificuldades, não é? E ele chega a dizer assim: quando estou fraco, aí é que eu estou forte, não é? Então o que ele estava dizendo? Eu estou falando isso, né? Mas com base na palavra. Quer dizer, ele começava assim a pensar nas grandes coisas que humanamente ele era, aí vinha uma quarentena de chicotada. Aí ficava fraco na carne, mas o Senhor se manifestava com excelência na vida dele, né? Então ele dizia, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Mas fazendo também um comentário aqui sobre essas datas, a gente sempre procura um momento assim notável, né? Eu, para mim, se não tivesse data aqui, eu ia dizer que Paulo ele foi arrebatado ao terceiro céu na sua conversão, que eu acho que era o momento mais propício. Mas se fizer as contas aqui, não vai bater com esse momento. Ele devia estar antes da primeira viagem. Exato. E em Antioquia, provavelmente em Antioquia. E não se sabe como que foi que aconteceu. Após a conversão, ele foi 3 anos para Damasco, né? Foi. Aí vamos que ele se converteu para a Arábia, né? Lá. Aí vamos que ele se converteu lá no 36, 34, são algumas suposições que tem, que existem ali, porque não demorou muito após a morte de Jesus e a ressurreição. E logo teve ali, né, o martírio de Estevão, e ele participou, logo em seguida ele teve a conversão. Então cremos que seja nesse período, 34, 36. Aí ele foi lá para a Arábia, teve 3 anos. 3 anos depois. Então foi nesse período que Gálatas cita lá dos 14 anos, que foi entre essa período da Arábia até ele chegar lá em Antioquia. Mas por essa conta aqui dos 14 anos a menos, foi lá o ano mais ou menos 42, em algum momento. Eu imagino que ele devia estar ali orando, buscando ao Senhor. Com certeza. Né? E ali, naquele momento, ele estava se preparando e ali o Senhor deu essa grande experiência a ele. Tem alguns comentaristas que supõem que essa visão celestial ele teve no apedrejamento de Listra, que foi na primeira viagem, né? Mas pela data, não bate pela com os 14 anos. Não dá certo. Pela data, esse 14 anos aqui derruba essa... Algo que nos chama a atenção e que, inclusive, como falamos, que o tema da carta, é importante nós sempre falarmos isso, né? Que em Gálatas nós vimos que o tema da carta era salvação, ato e processo, não é?
As cartas aos Tessalonicenses falando sobre o arrebatamento, então as duas grandes doutrinas de início e fim, né, da igreja. E o culto, né, o corpo vivo, né, os dons espirituais, como o tema da primeira carta aos Coríntios. E agora, falando sobre esse ministério do novo pacto, uma das características é a humildade. Portanto, Paulo vai fazer questão de dizer no capítulo 2 da segunda carta aos Coríntios, no verso 14, ele não se, digamos assim, se exalta pelas vitórias, mas ele diz assim, e graças a Deus. Então, ele sabia a quem dar glória. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Diante das provas, diante das aflições, diante das missões que o Senhor dá à sua igreja, trombetas e festas, né? Os momentos que nós vemos aos pés do Senhor, de todos os resultados colhidos nesses grandes momentos, graças a Deus. Glória Porque a Deus. é Ele quem nos faz triunfar em Cristo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento, quer dizer, o cheiro da sua revelação. Então, Deus usa homens que nada são, mas que dão glória a Deus para manifestar a revelação de Jesus Cristo, que tem um objetivo, levar o homem à eternidade. Um outro detalhe aqui, ainda aí nesse início, né, da segunda carta, nós fomos lá na frente, fomos no meio, agora voltamos aqui ao início, é que falamos aqui que Paulo repreendeu severamente, ele mesmo diz aqui, e contristou alguns corações por causa disso. Gerou também uma reação. Então, Paulo agora está se manifestando aqui, ele falando a respeito disso, e ele sentiu também, devido ao grande amor que ele tinha pelos irmãos da igreja de Corinto. Quando ele diz até que atrasou a viagem dele, ele já estava dentro do projeto dele, e logo a igreja dos Coríntios, a cidade de Corinto. Mas ele retardou devido ao efeito dessa carta, que não temos acesso, porque ela não existe, não é? Seria a segunda, né? Que na verdade seria a primeira e meia, né? Porque não... Entre as duas, Entre as duas, né? Entre as duas cartas. Mas então, Paulo atrasa a sua viagem, porque ele diz que estava poupando aos coríntios, porque ele poderia chegar lá, encontrar o problema ainda e ter que usar de severidade novamente. Então ele se conteve, esperou. Quando ele vai chegando na Macedônia, encontra com Tito, e Tito tinha estado em Corinto e dá um relatório a ele de como foi muito bem recebida as suas palavras. Então ele se alegrou por dois motivos. Primeiro, que quando ele esteve em Troas, logo antes, ele não encontrou Tito. E ele ficou preocupadíssimo. Onde estava Tito, que deveria estar lá? Mas depois na Macedônia encontra Tito, a primeira alegria, ter encontrado Tito. Deve ter abraçado. E depois Tito traz o relatório que esteve na igreja dos Coríntios e que as palavras de Paulo foram muito bem aceitas pelos coríntios. E ainda vou fazer um acréscimozinho aqui. Nós falamos aqui das comparações. Quando Paulo fala das comparações do Velho e do Novo Testamento, ele diz assim: a letra mata e o espírito vivifica. Isso significa que a palavra de Deus ela não é entendida na letra. É claro, o contato com a palavra já é uma grande bênção. Não é? Só a letra que está escrita aqui veio de Deus. Ela já tem um efeito. Mas acontece que quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, e às vezes até antes, pelo mesmo poder de Deus que está te preparando para te batizar com o Espírito Santo, você começa a entrar nos mistérios de Deus. Eu mesmo tive uma experiência. Antes de me converter, eu li a Bíblia toda.
Eu cheguei em determinado momento, eu tomei um susto, porque estava lendo no Velho Testamento alguma coisa e de repente entendi uma coisa que não estava escrito. Não estava escrito e eu entendi. Ou seja, eu fui além da letra. Não é que eu fui, o Senhor me levou além da letra para me mostrar algo que eu não conhecia e que passei a conhecer. E o apóstolo Paulo também, na primeira carta aos Coríntios, ele fala assim, na lei de Moisés, estou lendo aqui, capítulo 9, verso 9, na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Uma paradinha. Estamos na letra. O que a letra está dizendo? O boi, ele está fazendo aquele círculo, né? Eles colocam o grão para o boi e pisar. Era proibido tapar. Tem uma peça que encaixa na boca que impede do boi comer. Ele diz aqui, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Então vamos dizer assim, o boi que trilhava o grão, ele podia comer do grão. Era lei de Moisés. Aí Paulo continua assim, porventura tem Deus cuidado dos bois? Agora ele vai entrar além da letra. Ele vai entrar no espírito, na explicação espiritual. Ou não o diz certamente por nós? Certamente, porque por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha, se for na lei de Moisés, não está escrito isso. Está só a letra. Aqui ele está dando a interpretação na revelação. O Espírito que vivifica. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais. Então, essa passagem está dizendo espiritualmente o seguinte, que digno é o trabalhador do seu salário. Se nós trabalhamos em alguma coisa, nós temos o direito de ser participante dessas coisas. Mas, enfim, a letra mata. A palavra de Deus, se for tomada na letra, você vai tropeçar na própria letra. Você vai tropeçar na pedra de tropeço. Está comentada lá na carta aos Romanos. Mas se for no Espírito, você vai ter o entendimento e a compreensão de tudo. A letra mata e o Espírito vivifica. Amém. Amém. Só voltando aqui ao texto que lemos lá no início, né, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Aqui Paulo resume tudo aquilo que ele veio lutando com os Gálatas, lá naquela reunião no Concílio de Jerusalém, de querer voltar à lei, à circuncisão. Então, aquilo ali fazia tudo parte do Velho Testamento, da Velha Aliança. Né? E agora havia um Novo Testamento, uma nova aliança. Ele disse, nós somos ministros do Novo Testamento. Não da lei, não da letra, mas do Espírito Santo. Né? Louvado então, seja Deus. Maravilhoso aqui as cartas de Paulo aos Coríntios. Com isso nós encerramos as duas cartas, né, de Paulo aos Coríntios. Falamos no episódio anterior sobre a ressurreição aqui do ministério de Paulo. Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor aos irmãos. Pai do Senhor, professor Vinícius. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor a todos.